Papo Aberto com Pedro Som, no Notícias da Manhã. Essa semana, o grande assunto em foco é a proibição de celular em salas de aula, né? Realmente um desafio. A gente tem algumas vezes externado aqui a nossa opinião com relação ao celular. Não acho que é uma questão de proibir, mas utilizar também como elemento pedagógico. E essa lei, após a aprovação pelo Congresso Nacional, né, ela, de certa maneira, contempla essa minha visão. Ou seja, a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas públicas e privadas, tanto na sala de aula, agora é lei nacional, né, e proíbe tanto na sala quanto no recreio e nos intervalos. E foi sancionada aí essa semana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva essa lei. A lei, ela restringe o uso do celular em sala de aula e nos intervalos, como falei, para fins pessoais, mas há exceções, como o uso, por exemplo, para finalidade pedagógica, sob supervisão dos professores, né? Então, é claro que aí contempla muito daquilo que a gente pensa, né? Eu não acho que a questão meramente de vamos proibir e tal. O celular pode ser um instrumento pedagógico de primeira grandeza, cara. Não temos hoje nada igual, né, para você fazer o aluno pesquisar, para você fazer o aluno aprender, do que a utilização em sala de aula como instrumento, como uma ferramenta pedagógica. Claro que o que a gente precisa é preparar nossos professores, é dar pista a nossos professores, é dar, subsídios aos nossos professores de como utilizar esses celulares em sala de aula. Outra seção da lei é em caso de pessoas que necessitem de apoio do aparelho para acessibilidade tecnológica por uma questão de saúde, por exemplo, né? Tem pessoas que são monitoradas, tem pessoas que têm que medir glicemia e não sei o que, de hora em hora, de tempo em tempo, então isso aí vai ser permitido. Agora, em vigor mesmo definitivamente, aí deve ser no dia 3 de fevereiro, visto que o presidente prepara um decreto que vai regulamentar essa nova legislação. Por enquanto, a legislação ela diz isso, né? A regulamentação é que desce para os pormenores e diz como é que vai ser essa utilização do celular. Claro, as regras não são novidades. No Brasil, por exemplo, vocês sabiam que no Ceará, por exemplo, desde 2008 tem legislação que restringe o uso do aparelho em salas de aula. No Rio de Janeiro, em 2023, já teve um decreto que proíbe o uso dos aparelhos, mas assim, eram iniciativas ainda pequenas e que terminava sem muita força para poder exatamente colocar em prática. Agora não, é uma lei federal, né? A aplicação da medida, como vai se dar, ela vai variar de escola para escola, né? Por exemplo, a experiência lá do Rio de Janeiro, eles deixaram, né, que as escolas tivessem autonomia para definir a melhor maneira. Por exemplo, tem escola lá que chega na escola e guarda o celular na mochila, não tira para nada, né? O que tem, segundo o pessoal da educação, funcionado muito bem, né, nesse sentido, né? Mas tem escolas também que recolhem os celulares e devolvem depois, né? Pegam o celular e devolvem depois. A grande questão dessa medida, e é importante ver isso, né? Os casos vão acontecendo e vai chamar a atenção, é a responsabilidade pela guarda do celular que professores ou monitores ou a própria escola tem, não é? O aluno está ali com um celular novinho, às vezes alguns caros, outros não e tal, né? Imagine se nesse misturar de celulares, nessa manipulação de celulares, algum quebra alguma coisa, algum trinca, tal. Quem vai ser responsável, não é? Então, uma questão que está muito
em análise exatamente essa questão, né? O fato é que as medidas podem variar, mas o âmago da lei é exatamente, olha, você veio para a escola para estudar, né? Aí eu concordo plenamente que não é ficar olhando o TikTok da vida, sabe, nem grupo de fofoca, nem grupo disso, nem daquilo outro, não, né? Agora, a utilização como ferramenta pedagógica é imprescindível, é necessário, né? O professor pode estabelecer, por exemplo, olha, tá, guarda o teu celular na mochila, se perceber que tira, o professor tem amplo domínio da sala que ele ministra suas aulas ali, né? Olha, percebeu que, peraí, você está tirando o celular, então vai para a direção chama o responsável, pronto, olha, está acontecendo isso e agora como é que faz, né? Mas o professor pode estabelecer, olha, após a volta do recreio, né, a gente vai ter aí que vamos utilizar por 1 hora o celular para fins meramente pedagógicos, né, de pesquisas, de ampliação daquela matéria que está se fazendo e etc, né? Agora, é bom relatar que o projeto de lei que originou essa lei que foi sancionada agora pelo presidente, a intenção dela não é afastar a tecnologia da escola. É bom a gente colocar isso, que pode ter muito diretor e professor que vai confundir isso. A intenção não é afastar a tecnologia da escola, mas estimular que ela seja usada para fins de aprendizagem. É isso, né? A tecnologia tem que ser usada de forma consciente e responsável, né? Tem que ter hora para tudo, porque senão, ao invés de ser uma aliada, ela passa a ser uma inimiga do processo educacional. Eu acho que isso aqui, para mim, resume tudo, tá? Não é afastar a tecnologia da escola, mas é para que ela seja usada para fins de aprendizagem, né? Senão, ao invés de aliada, ela passa a ser uma inimiga do processo educacional. O que não se pode achar normal é o aluno estar com seu celular no meio da aula, usando um videozinho no TikTok, jogando o jogo do tigrinho, sei lá, e coisas do gênero. Aí não pode ser considerado normal. Então o Brasil entra no rol dos países que tem também essa legislação, como a França, como a Espanha, como a Grécia, a Dinamarca, a Itália e Holanda, que já tem alguns anos atrás que já tem essa inibição, e é um bom, palco de pesquisa exatamente para a gente entender a melhor prática de usar o celular como ferramenta pedagógica para o auxílio do professor na sala de aula. Então chega em boa hora essa questão, né? Essa proibição, ou esse chamado de alerta, não é a proibição do celular, mas o uso do celular em sala de aula. E esse foi o nosso papo aberto de hoje.